Abra sua Bíblia. Josué, capítulo 1, verso 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Esta semana, Deus, Ele colocou esta palavra no meu coração. Na verdade, foi ontem de manhã, quarta-feira, sobre o tema discípulo leal. Discípulo leal. E eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, sobre esse assunto. Primeiro, discípulo é alguém que segue uma outra pessoa. É um aprendiz que segue o seu líder, que segue o seu mestre, que segue o seu orientador. Discípulo é isto. Mas, segundo ponto, lealdade. Lealdade é uma característica que deve existir na minha vida como cristão, na vida de todo o povo que procura se aproximar diante de Deus. Um exemplo bem prático, pelo menos na minha vida, cada um aqui tem um testemunho. Eu, pela graça de Deus, tive na minha vida cristã 3 pastores que foram meus mentores, meus pastores e que me ensinaram. O primeiro deles foi o pastor que me ganhou para Deus, que me orientou, que me enviou para a escola bíblica dominical, que me ensinou a orar, que me ensinou a jejuar, que me ensinou os primeiros passos da vida cristã. Anos depois, quando eu já estava aqui em Curitiba, Deus, Ele colocou na minha frente o meu pastor líder, que era o meu superintendente, que era o meu pastor da igreja local, que muitos de vocês conhecem, que é o pastor Eduardo, pastor da primeira igreja. Depois, durante um bom tempo, eu tive o privilégio de ter um terceiro pastor, lá em Santa Catarina, em Joinville. Pastor Guido São Jorge, que hoje, de 88 para cá, é pastor lá em Roma, na Itália. Então, primeiramente, eu andei ao lado deles. Eu procurei ser leal a cada um deles. Lealdade é muito importante. Se eu não fosse leal com os meus líderes, certamente eu não estaria aqui hoje. Então a lealdade, ela pode levar o homem para conquistar aquilo que ele deseja, quer e está presente no seu coração. Quando o homem para de ser leal, ele tropeça, ele erra, ele cai, e ele falha, e ele fica frustrado e vai conhecer a derrota. Nesta noite, lealdade é uma somatória de valores na vida do homem. Hoje, por exemplo, neste culto, nós estamos dando uma demonstração, através da fé, através do nosso livre-arbítrio. Nós estamos sendo leais com Deus, pelo fato, pastor Ângelo, de estarmos aqui na casa de Deus. Por quê? O culto tem um tema: 3 batidas na porta da graça. E este culto, ele é feito através de um voto, de 3 quintas-feiras. E quando a Bíblia fala que se alguém fizer um voto, procure cumprir.
eu preciso ser leal através do meu voto. Não adianta a gente votar, fazer algo para Deus, prometer algo para Deus e de repente a gente cortar. É melhor que não faça o voto, diz a Bíblia. Então, nesta oportunidade, eu quero mostrar biblicamente para cada um de vocês que discípulo e lealdade devem andar juntos. Devem andar juntos. Existe dentro da palavra de Deus 2 homens que me chamam a atenção e que a gente tem que aprender com eles. Um deles é Elias. O segundo, Eliseu. Elias era o profeta. Era o homem de Deus, colocado naquele momento para ser usado por Deus na terra de Israel. Eliseu era o discípulo, era o seguidor. E o que aconteceu, pastor Robson, com Elias e Eliseu? O sonho de Elias era que Eliseu fosse o seu substituto. Mas ele ensinou todos os passos para Eliseu. E disse, Eliseu, se você andar do meu lado, ser vigilante, ser atento, ser correto, ser honesto, ser leal comigo, e você na hora em que Deus me levar, na hora que Deus me recolher, se você pelo menos for habilidoso e pegar a minha capa de profeta, o Espírito Santo que Deus me deu na minha vida, você vai conseguir na tua vida em dobro. Em dobro. A lealdade nos ensina isto. O caminhar juntos nos ensina isto. A nossa presença na igreja. A nossa fidelidade na igreja. A maneira com que a gente medita na palavra de Deus. Existe uma pesquisa, e a pesquisa mostrou que 45% dos cristãos perderam o interesse pela leitura da palavra de Deus. Perderam o interesse de meditarem, de lerem, de saborearem, de se alimentarem pela palavra de Deus. São cristãos que querem tudo em cima da mesa. E não é assim. O que aconteceu quando Deus manda aquele vento forte, veio aquele redemoinho, e quando aquele carro de fogo aparece, e a capa de Elias cai, a Bíblia diz que Eliseu, o discípulo, pegou, e quando ele pegou a capa, pastor Robson, Deus concedeu para Eliseu a porção dobrada do Espírito de Deus que estava na vida do profeta Elias, foi transferida para a vida de Eliseu. A lealdade do discípulo, a lealdade do seguidor, a lealdade do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo e da serva de Deus. E o que aconteceu? A própria Bíblia diz assim, que Eliseu, ele realizou exatamente o dobro de milagres que Elias fizera. Eliseu realizou
o dobro, porque na vida de Elias desceu a porção na vida de Eliseu desceu a porção dobrada do Espírito Santo que estava na vida de Elias, o seu mentor, o seu líder, o seu pastor. Então, se eu me tornar leal, se você for leal com Deus, nesta noite aqui dentro da terceira igreja da Água Verde, eu posso dizer de coração: estes céus serão abertos e a graça de Deus vai cair aqui, e nós seremos mais do que abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus o mesmo ontem, é hoje e será para todo sempre. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Vamos aplaudir a Deus com alegria. Nós podemos tudo se nós andarmos dentro da vontade de Deus. Eu não sei se vocês sabem, quando Moisés ele tirou o povo hebreu do Egito, do cativeiro, Moisés não saiu com pouca gente do cativeiro. Ele saiu com quase 2 milhões de pessoas, 2 milhões de hebreus, no deserto. Muitas vezes eu prego sobre o deserto, e certamente você já ouviu muitas mensagens sobre o deserto, mas nós falamos sobre o deserto espiritual. Mas Moisés, ele colocou os seus pés com 2 milhões de pessoas, Fabiano, no deserto literal lá, literalmente falando, no deserto. De dia um calor absurdo, à noite um frio absurdo. 40 anos. Mas quem era o discípulo de Moisés? Josué. Como ninguém fica para semente, pastor Anderson. Josué, 40 anos caminhando ao lado do seu líder. Vocês devem saber que a visão de Deus, o querer de Deus, a proposta de Deus era tirar o povo hebreu do Egito, do cativeiro, e levá-los para a terra prometida, a terra da promessa, terra de Canaã. 40 anos, toda aquela gente no deserto. Olha aqui. Quando os hebreus estavam pertinho de colocar os seus pés na terra de Canaã, Moisés entrou na terra prometida ou não? Entrou ou não entrou? Não entrou. A Bíblia diz, a Bíblia fala claramente que Moisés subiu lá no Monte Nebo, lá no pico do monte, lá do alto, ele avistou a terra prometida. A terra prometida. E a Bíblia diz que ali Moisés desapareceu para sempre. Deus só mostrou para ele: ó, a terra está aí, veja com os teus olhos, o teu trabalho, a tua dedicação, o teu dia a dia, teus 40 anos de deserto, está aí a terra, mas eu vou te recolher, eu vou te levar. Até hoje, meus irmãos, ninguém sabe o lugar que Moisés foi enterrado, sepultado. Por quê? Se o mundo conhecesse o túmulo de Moisés, talvez Moisés fosse muito mais reverenciado do que o próprio Jesus, que veio para os seus e os seus não receberam. Vocês vejam como que Deus trabalha certinho na nossa vida. Aí quando Deus leva Moisés, quando Deus recolhe Moisés, aí o que Deus faz? Chama quem? Chama Josué. E aqui começa algo interessante. O menino Josué, o moço Josué, agora já homem, depois de 40 anos, Deus chama ele.
e diz assim: Josué, meu servo, Josué, olha, o meu servo Moisés eu recolhi, eu levei. A partir de hoje, Josué, todo este povo está debaixo da tua responsabilidade, no teu cuidado e na tua liderança. Aí Deus chama Josué, por quê? Porque Josué foi leal, tanto com seu líder Moisés, como Josué foi leal com o Senhor nosso Deus. A lealdade, ela nos abre uma porta, ou no momento em que a gente se torna desleal, a porta se fecha. Até no casamento, se o homem não for leal com a esposa não for leal com o marido, se os pais não forem leais com seus filhos e vice-versa, se o pastor Irineu não for leal na leitura da Bíblia, na oração, no jejum, na oferta, no dízimo, eu vou colher aquilo que eu planto. Se eu plantar lealdade, eu vou colher o melhor desta terra. E que nesta noite, a lealdade de Josué, Deus disse: Josué, assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Assim como a minha mão esteve presente sobre a vida de Moisés, assim eu estou contigo, Josué. Onde quer que você colocar a planta dos teus pés, ali eu estou do teu lado. Nesta noite das 3 batidas na porta da graça, eu quero profetizar na tua vida de coração. Se você entender o princípio, entender o que é ser um discípulo, o que é ser um seguidor de Jesus, caminhar ao lado de Jesus, se você entender o que significa a profundidade da lealdade, a Bíblia diz assim, que para o homem leal, para a mulher leal, para a igreja que é leal com Deus, as portas do inferno jamais vai prevalecer. O diabo pode pegar o nome do Irineu e colocar dentro da boca do sapo, o diabo pode pegar o teu nome e colocar na encruzilhada, pode fazer macumba, pode fazer saravá, pode fazer de feitiço, nada disto virá contra nós, porque mais forte é o Deus da promessa, é aquele que está contigo, é aquele que está conosco, é aquele que está dentro do nosso coração. Ninguém vai te resistir. A promessa de Deus está dizendo, Josué, ninguém vai te resistir. Quantas bordoadas você já levou do capeta? Quanto chumbo grosso ele já mandou sobre a tua vida? Quantos altos e baixos você já passou? Quantas provações nós já passamos? Mas nós estamos aqui firmes na presença de Deus, porque nós procuramos caminhar no melhor caminho, no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho do entendimento, no caminho da lealdade. Deus está falando para Josué nesta noite aqui, para muitos: Josué, ninguém vai te resistir, meu irmão. Lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá no teu dia a dia, lá na tua casa, lá no teu lar, lá na tua família, o diabo não tem poder para te vencer, para te colocar na lona, para te colocar pelo chão. E aqui está no versículo de número 5, está esta promessa maravilhosa que Deus fez então para o seu servo Josué, quando ele dá esta responsabilidade: Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Dá para aplaudir o Deus de Josué, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no versículo de número 9,
tem uma outra promessa simplesmente maravilhosa. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Veja só. Josué era o discípulo, era o ajudador de Moisés. Mas para sair de uma parte do deserto, para colocar os pés, para colocar Israel, os hebreus, na terra prometida, tinha que cruzar um rio. E o rio chama-se Rio Jordão. E se você ler atentamente no capítulo 3 do livro de Josué, você vai entender que bem naqueles dias que Josué precisava sair daqui e colocar os pés no outro lado, o rio estava transbordando. O rio estava cheio. E rio significa perigo, desafio. Rio significa que a pessoa tem que ter muita habilidade, tem que estar muito atento, tem que ser uma pessoa esforçada. Josué, agora para o lado de cá, precisava passar para o lado de lá. E o rio transbordando, o rio cheio. Aí Deus fala para Josué no versículo de número 9, veja aqui, diz assim: não te mandei eu? Se forte e seja corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos aplaudir mais uma vez o Deus Todo-Poderoso, o Deus da vitória, o Deus da conquista, o Deus dos milagres, o Deus das maravilhas. Sabe o que Deus faz? No capítulo 3 de Josué, a violência da água, a força da água, lá em cima, alguns quilômetros para cima do Rio Jordão, Deus simplesmente, Jefferson, Deus neutraliza a força da água, o poderio da água. Aquelas águas se tornaram uma montanha. Deus simplesmente no ato do seu sobrenatural, que somente Ele pode fazer e dar o seu sobrenatural para pessoas que acreditam nele, que são leais com Ele, que andam com Ele, que confiam nele. Deus simplesmente neutralizou toda a força da água lá para o alto. E onde o povo hebreu estava, comandado agora, liderado agora por Josué, o rio parou ali, o rio se abriu, e se você ler atentamente no capítulo 3, Josué começou a passar no rio enxuto, o rio ficou seco, e aquela multidão de povo, aquela multidão dos hebreus, começaram a passar, e a passar. E nesta noite de quinta-feira eu quero dizer para a tua vida, se existe à tua frente o perigo de um rio, esse rio está transbordando, esse rio está cheio, esse rio está colocando medo, esse rio está te incomodando, inibindo a tua vida, te colocando um sentimento de fragilidade, um sentimento de derrota, um sentimento para que você não acredite em Deus. Eu quero te dizer, assim como Deus parou o Rio Jordão para Josué passar em seco, Deus vai neutralizar todos os poderes das trevas. Você vai passar no meio desse furacão, desse vendaval, dessa tempestade, porque Deus está ao teu lado. Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor está pegando a tua mão direita nesta noite e te dizendo: não temas e nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Estou aqui para batalhar, para guerrear, para te abençoar, para ser contigo, assim como eu fui com Moisés, serei com vocês também. Este é o Deus que nós devemos servir, pelo princípio da lealdade. Fique em pé na presença do Pai agora. Vamos tocar uma canção. Eu quero que a igreja de mãos dadas agora. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente liga aqui é concordado, é ligado no céu. Faça um voto nesta noite com o Senhor teu Deus. Ande no caminho da verdade.
ande no caminho da justiça, ande no caminho da lealdade, seja um discípulo correto, seja um discípulo leal para com o Senhor teu Deus. E Ele está fazendo nesta noite, está renovando a promessa de Josué na tua vida e nossa vida. Ninguém vai te resistir todos os dias do teu caminhar. Assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. E Deus está dizendo nesta hora, neste momento, nesta noite, você que está aqui dentro do templo da Terceira Igreja, você que assiste pela televisão, você que assiste o nosso culto pela internet, não te mandei eu. Seja forte e corajoso, porque eu estou do teu lado. E quando Deus está do nosso lado, a tua preocupação, a tua dor, a tua aflição, a tua angústia, a tua ansiedade, vamos colocar o pé da cruz nesta noite e vamos ver o livramento de Deus neste lugar, nesta noite de quinta-feira. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos, por favor. Quem Aleluia. tem promessas de Deus, Aleluia. não morre, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus, não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Vá cantando com alegria. Faça desse cântico uma oração na tua vida. Faça desse hino uma oração. Difícil, Faça uma oração desse cântico. já te cansou. O meu Deus, Obrigado, Pai, pelo teu amor e nunca falho. Obrigado pela tua graça. Obrigado, meu Pai, pela tua promessa. Ela te fez. Obrigado pelo teu consolador. Obrigado pela maneira que tens falado conosco, tem tratado conosco, agindo em nosso meio. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Que assim aconteça na sua vida. Promessa de Deus, O Rio Jordão vai se abrir nesta noite, você vai passar. Glória a Deus, estamos aqui para convidar você, mulher, para estar conosco no nosso 31º Congresso do Grupo Estadual de Mulheres. Eu, pastora Sumaia, quero que vocês estejam conosco, participando deste congresso, onde vão ocorrer milagres e maravilhas, onde nós vamos estar recebendo a coroa. Você quer receber essa coroa? Então venha estar conosco no 31º Congresso do Paraná, em Foz do Iguaçu, nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Nós estaremos de braços abertos recebendo você. Estarão conosco os palestrantes, pastora Bianca de Oliveira, nossa coordenadora nacional, a pastora Eurides Zubalski de Belém, Pará, o pastor André Ricardo de BH, eu, pastora Sumaia, também estarei ali dando meu testemunho e pregando, e a cantora Soraya Moraes, e coreografias, louvores, coral, tudo para engrandecer esse congresso, engrandecer a sua vida. Você não pode faltar, venha estar conosco, amém? Ok, o nosso muito obrigado por mais um momento de fé, de vida e de esperança. Um abraço do pastor Irineu Rodrigues. Não esqueça de procurar uma quadrangular mais perto de você. Vá lá, receba a bênção de Deus. Um abraço forte do pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores quadrangulares do Paraná. E até o próximo programa. E viva Cristo!